Como desfazer a holding familiar. Se você clicou nesse vídeo, de duas uma, ou você está sendo pessimista, ou você se arrependeu da sua holding familiar. Isso pode acontecer, claro, é natural. Existem inúmeros motivos que podem levar as pessoas a tomar a decisão de desfazer a holding. E tem muita gente que tem medo de tudo dar errado lá na frente também. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo para entregar para você tudo aquilo que você pode ter que enfrentar se realmente quiser levar adiante a ideia de desconstruir a holding familiar. Me acompanha. Será que existem situações que podem fazer as pessoas simplesmente desistirem da holding familiar? Olha, eu vou ser sincero com vocês, e acho que ninguém mais teve coragem de falar sobre isso aqui na internet. A resposta está naqueles tabus que impedem as pessoas de fazerem as holdings familiares. Lembra que eu já falei deles aqui no canal? Se você já está inscrito faz tempo aqui no canal, você vai lembrar. Se não lembrar, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição para você relembrar depois. E se você aí ainda não está inscrito, aproveita para fazer isso agora, que eu vou entregar para você o que acontece se as pessoas desistem da holding familiar. Então faz isso agora e ativa o sininho para ficar sempre bem informado de tudo que envolve esse tema. A verdade é que desfazer uma holding familiar vai muito além das formalidades legais. Quer dizer, não é só encerrar a empresa e pronto. Bom, quer ver? Primeiro, tem que entender em que ponto a implementação do projeto de holding familiar está. É isso mesmo, porque vocês lembram, né? A holding familiar é um projeto que você vai implementando aos poucos e que tem várias fases. Daí que dependendo do momento em que a pessoa desiste de seguir em frente, pode até sair muito caro. Calma que eu vou te explicar como isso funciona. O primeiro passo da holding familiar é a elaboração da estratégia mais adequada para cada família. Nessa fase, basicamente, o que acontece é a elaboração de um projeto, como o projeto de uma construção de um imóvel, de um edifício. Se você desistir nesse ponto, vai ser o menor dos prejuízos, já que a única coisa que você deve ter que pagar são os honorários do especialista que montou aquele projeto para você. Até aí parece que tudo bem, né? Quer dizer, até tem um prejuízozinho, mas eu acho que dá para suportar. Agora, imagina se você já abriu a empresa ou as empresas que vão servir de meio de implementação desse projeto de holding familiar. Estão lá abertas as empresas. Já tem CNPJ, NIR, inscrição municipal. Se você quiser voltar atrás nesse ponto, em que só abriu a empresa e não entregou nenhum imóvel para elas, vai ter que passar pelo processo de dissolução dessas empresas. E esse processo é basicamente um documento em que os sócios assinam e registram na junta comercial, pagando as taxas de registro desse ato. Mas esse ato societário pode ter que vir acompanhado de um laudo contábil, que vai gerar um custo a mais para quem estiver desistindo da holding familiar. Até aí esse custo pode nem ser tão alto assim, ou até mesmo nem tão alto quanto a vontade de desistir. Só que a partir de agora, gente, presta atenção que eu vou começar a contar para vocês algumas situações que podem tornar o voltar atrás algo mais pesado para o bolso do que vocês imaginam. Vamos lá. Imagina se você abriu a empresa, já entregou os imóveis para a empresa, ou seja, já fez aquela conferência de imóveis em aumento de capital social, daí que ou você pagou o ITBI ou pediu a isenção na prefeitura. Então, se, por exemplo, você pagou R$15 mil de ITBI para transferir o imóvel para a empresa, vai ter que pagar outros 15 mil ou até mais para devolver o imóvel para o proprietário original na pessoa física. Ah, Diogo, mas eu não paguei o imposto, eu pedi isenção. Isso não melhora muito a situação. Aliás, não melhora nada. Porque você vai ter que chegar para a prefeitura e vai dizer que desistiu do pedido de isenção. Se você fizer isso, vai ganhar uma guia de ITBI com aquele valor corrigido, acrescido de multa e juros. E também vai ter que pagar o ITBI para devolver o imóvel para a pessoa física. Ficou pesado para você já? Então espera que tem pior. Porque imagina outra situação em que, além dos ITBIs pagos ou dos processos de reconhecimento de isenção de ITBI em andamento, você já registrou os contratos sociais nas matrículas dos imóveis que entregou para a holding. Ou seja, já pagou o custo das averbações nas matrículas, as taxas de cartório de imóveis. Para voltar atrás, gente, vai ter que pagar, além do ITBI que eu acabei de falar, mais as taxas de cartório. Ruim, né? E como não existe nada tão ruim que não possa piorar, eu vou colocar outra situação aqui para vocês em que o custo pode ser ainda maior. Bom, até aqui vocês já desistiram de voltar atrás na holding familiar de vocês, né? Não desistiram? Então segura essa. Imagina que além dos ITBIs, além do custo de cartório de imóveis, a holding já fez aquele movimento de sucessão, que são as doações de cotas aos herdeiros com cláusulas de proteção.
Se essas doações já tiverem sido feitas, já tiverem sido registradas e o imposto de doação já tiver sido pago, o que você vai fazer? Você vai ter que doar de volta. Se doar de volta, tem que pagar ITCMD, o imposto de doação, tudo de novo. Você está entendendo o ponto principal desse vídeo? Não. Então eu vou ser bem claro. Não entre na holding familiar se você souber ou você tiver dúvida de que você possa desistir depois. Porque depois, olha só o que eu acabei de te contar, o custo para voltar atrás pode ser gigante, provavelmente não vai valer a pena voltar atrás. Por isso, tem que estudar muito bem e refletir bastante antes de aderir a essa ferramenta. Eu espero, gente, que esse vídeo seja um grande conselho para todos vocês que estão assistindo, porque os benefícios da holding familiar podem ser enormes, mas voltar atrás por medo, por falta de paciência em entender a ferramenta, ou até mesmo por cansaço do assunto, pode ser muito pior. Eu vejo vocês no próximo vídeo.